No dia 20 de abril de 1889, às 6h30 de um sábado, nasceu Adolf Hitler numa pequena aldeia chamada Brennau. Filho de Alois Hitler, um funcionário aduaneiro do Império Austro-Húngaro, e de Clara Hitler, sua terceira esposa. Profundamente dedicado ao seu filho, Hitler veio ao mundo sem que ninguém imaginasse o impacto que teria futuramente. Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst schaffen mussten. Hoje nós vamos falar sobre a teoria talvez mais debatida sobre os historiadores e sobre o tema que eu acho que mais gera interesse sobre as pessoas, que é: será que Hitler realmente tinha descendência judaica? Será que Hitler tinha sangue judeu? Hoje vai ser um vídeo completo, mas antes de nós começarmos, eu quero te dizer, se tu quiseres apoiar o canal, o projeto, o link está na descrição onde tu podes doar, onde todo esse valor será revertido para investimento do próprio canal, por exemplo, tirar esta estação atrás de mim ou coisas melhores para o canal. Dito isto, vamos lá abordar sobre se é verdade ou não que Hitler tinha descendência judaica. O nome Hitler significa literalmente pequeno proprietário, ou aquele que vive numa pequena propriedade rural. Ao longo dos séculos este nome teve várias variações, mas não se preocupem com isso agora, pois não é o foco para o nosso vídeo. As primeiras aparições documentadas da família remontam à região de Wardwittel, uma zona rural no norte da Áustria, isolada, pobre e com tradições muito antigas. E é nessa zona onde nós realmente encontramos as raízes da família de Adolf Hitler. Longe de todas as conspirações que houve futuramente entre vários historiadores, esta região é onde podemos dizer que começa a família de Hitler. E foi neste contexto que nasceu um homem que chamava-se Martin Hitler. E é agora que eu preciso muita atenção de toda a gente, pois vai começar a haver muitos nomes e para não se confundirem, se for preciso, vão buscar um papel, uma caneta e comecem a desenhar a árvore para vocês não serem perdendo, ok? Martin Hitler teve dois filhos, Johann Hitler e Georg Hitler, este o suposto pai de Alois. Não se sabe muito sobre o suposto pai de Alois, mas o que podemos ter certeza é que era um homem trabalhador que nunca se meteu em dívidas, ou então quando se metia, ele sempre as pagou. Portanto, podemos presumir que o avô de Hitler, ou então o suposto avô de Hitler, era um homem que trabalhava, era uma pessoa normal, como muitas outras que viviam naquela região. Até que então, em 1836, Georg Hitler mudou-se para Strauss, onde conheceu Maria Anna Schicklgruber, mãe de Alois Hitler, a avó de Hitler. Mas é a partir deste relacionamento que toda a confusão sobre os parentes de Adolf Hitler começa. Porque George e Anna não se casaram? Teria Anna ter tido um caso com um homem judeu como foi relatado após a Segunda Guerra? O filho era ou não de Georg Hitler? Ou então ainda pior, teria o irmão de Georg Hitler, que era o Johann Hitler, ter tido um caso com essa Mariana Schicklgruber e na verdade o pai de Alois não ser o Georg Hitler, mas sim o Johann Hitler. Bem, como em qualquer coisa do Hitler, existem 45.000 teorias sobre o tema, mas eu vou falar sobre as principais e vamos ver se isso tem ou não fundamento, estas supostas teorias que surgiram principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A primeira teoria diz que Maria, enquanto trabalhava na casa de um judeu com o nome de Franzberg, teria engravidado mesmo. There's been this rumor for a really long time that Hitler had Jewish ancestry through his grandfather. His psychological state is hotly debated. There's a very long history of trying to diagnose Hitler, who is one of the most enigmatic figures who ever lived. Some have denied that he had any illness at all, and I have always argued that there's good medical evidence to the contrary. Esta talvez é a teoria mais falada e mais partilhada nos Instagrams e nas internets, mas a verdade é que nos registros dessa altura não existia nenhum homem judeu com esse nome. Então o suposto caso que Maria Anna Schicklgruber teria tido com um judeu enquanto ela trabalhava só pode ser mentira, porque não existia ninguém nesse ano que fosse judeu com esse nome. Então talvez a maior teoria sobre o Hitler poder ter uma descendência judaica não passa do mito, mas ainda tem outras teorias que vamos falar. A segunda teoria é que o irmão de George, Johann Hitler, seria o pai biológico da Alois, mas isso também não faz muito sentido, pois Georg Hitler depois casou-se com Mariana Schicklgruber e ele também conheceu primeiro a mesma do que o Johann Hitler. Então, e eu nem quero falar que nessa altura o Johann Hitler também era casado, portanto, ou foi um grande caso de traição e que nunca ninguém soube na história da nossa humanidade, ou então realmente é muito improvável que o irmão de Georg Hitler fosse
o pai biológico da Lois. É importante referir que esta teoria é muito falada sobre os historiadores e eu não percebo porquê. Porque eu não vejo fundamento nenhum para o pai da Lois ser o irmão de George Riedler. Não há fundamento, não há cartas, não há nada que possa comprovar que Johann Huttler fosse o pai da Lois. É pura e simplesmente teoria da conspiração que é espalhada pela internet e ainda mais triste, espalhada por alguns historiadores. Então resta-nos a terceira teoria. Se George era realmente o pai da Lois, por que Maria não deu o nome da Lois Riedler ao seu filho? E a resposta é muito simples. É porque na altura ambos não se casaram, logo a Lois não poderia ser chamada de Alois Riedler. Mas quando eu falo isto, existe uma questão ainda mais importante que é, então porquê é que Anna e George não se casaram? Se tiveram um caso, se tiveram um filho, que era o Alois, que foi o pai do futuro ditador da Alemanha, então porquê é que ambos não se casaram? Neste caso, o motivo mais aceito é pelas razões económicas de ambos. Não só isso, mas também era muito comum naquela região as pessoas terem filhos fora de casamento, caso Alois, por exemplo. A razão nós nunca vamos saber ao certo, mas a verdade é que muitas pessoas naquela região particular da Áustria faziam isso, portanto, o caso de Mariana e de George Riedler não era novo, tanto que o pai de Mariana sabia do relacionamento e do filho que os dois tiveram, mas nunca impôs o casamento. Era algo comum na altura as pessoas terem filhos fora do casamento. Então esta é a teoria mais aceita para o mistério de ambos não serem casados na altura. Alois Chico Gruber nasceu a 7 de junho de 1837, de um agente alfandegário e funcionário público, um homem com um temperamento nada fácil e pai de Adolf Hitler. O pequeno Alois foi enviado para viver com o irmão de George, Johann Huttler, e lá foi onde ele passou boa parte dos seus primeiros anos de vida. Foi por esta ida, em particular de Alois Hitler, claro, enviada e mandada pela Mariana Chico Gruber e George Riedler, que surgiram aquelas teorias todas que, na verdade, o Johann Riedler, neste caso Johann Huttler, seria o pai biológico da Lois, porque ambos, neste caso o casal, enviou o seu filho, então essa seria a prova definitiva que Johann Huttler era o pai biológico da Lois. Não sabe ao certo o motivo exato desta decisão de Maria e George, mas o mais provável é de novo razões económicas. Diz-se que Maria e George eram tão pobres, mas tão pobres, que o George Riedler fez uma cama com palha simplesmente para eles dormirem, porque eles nem dinheiro tinham para dormir num sítio mais ou menos decente. Esta mesma razão pode ter sido o fator principal para o não casamento entre ambos, pois na altura o casamento era algo que se pagava, não era algo que vais à igreja e casas, não, tinhas que pagar. E se eles nem dinheiro tinham para uma cama em condições, quanto mais em pensar em se casar. Juntando com tudo isto, Mariana Chico Gruber, mãe de Alois, estava com tuberculose. A verdade é que Alois foi para a casa do seu irmão e lá viveu muitos anos, onde também estava presente a mãe de ambos, neste caso a avó de Alois. Nesta altura era Alois Chico Gruber, depois mais tarde Alois Hitler, mas vocês entenderam, era a avó do filho de George e de Maria. Foi também mais tarde, após a morte do pai biológico de Alois, que vamos assumir que era o George Riedler, que tanto Alois Chico Gruber e tanto o irmão de George Riedler, o Johann Huttler, demonstraram interesse em finalmente fazer a mudança de nome de Alois. E assim, a 6 de junho de 1876, Alois, acompanhado por 3 testemunhas parentes ou intimamente ligados, compareceram para a mudança de nome. Tiveram que assim jurar também que era assim a vontade do seu pai já falecido, George Riedler. E então o padre Joseph mudou o nome de Alois Chico Gruber para Alois Hitler. E agora, com esta mudança de nome, começou a vir aquelas teorias todas sobre o erro de cartório e aquelas teorias que são muito famosas, mas aqui nós vamos retomar ao ponto inicial do vídeo, quando eu disse que o nome Hitler passou por várias mudanças ao longo dos séculos. Nós temos várias variações, como Riedler, Huttler, Hitler e entre outras que agora não me lembro, mas tem muitas mesmo. Então o mais provável é que Hitler fosse simplesmente mais uma variação, pois na altura era muito comum estas variações. Hitler com um T ou com 2 T's, ou Huttler com 2 T's também, ou só com um. Era muito comum porque a maior parte das pessoas nem ler sabiam, então elas não ligavam muito a esta questão do sobrenome. Era muito comum estas variações, portanto aquela teoria famosa que a gente fala sobre o erro de cartório, e foi assim que nasceu o nome Hitler. 99% é falsa, simplesmente é mais uma variação. Eu peço desculpa se neste vídeo estou a acabar com as teorias da constipação,
todas que as pessoas veem na internet, mas o mais provável é que tenha sido realmente mais uma variação dela. Além de tudo isto, também existe um relato de uma carta de Aloys para Joseph Fate, sua prima, afirmando esta vontade do pai em mudar o seu nome. Mas é algo que não é explorado e não é confirmado com a certeza necessária para eu usar como argumento para este vídeo. E o resto é história. Aloys casou-se com Clara e ambos tiveram um filho em particular que seria o futuro Führer da Alemanha. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. As teorias do Hitler judeu já não são novas, como já disse. Já nessa altura se especulava principalmente entre os opositores de Hitler. Também se fala que Himmler sabia desses relatos e tinha informações escondidas sobre a descendência verdadeira do Führer. Bem, nada disto é confirmado, principalmente as teorias, que eram muito comum na altura do Hitler fazerem, mesmo na altura dele, fazerem estas teorias sobre ele ser judeu, mas as provas mesmo e documentos, como eu falei, sobre esta mudança de nome, ou então o facto de que George Riedler realmente conheceu Marianne Schicklgruber antes da Aloys nascer, neste caso um ano antes da Aloys ter nascido, tudo indica que realmente o pai biológico de Aloys não era nenhum judeu. E também referi que é muito importante, para que não haja mais teorias destas, que Marianne Schicklgruber nunca tinha, pelo menos que se saiba, ela nunca tinha tido um relacionamento ou casos amorosos. Se a única pessoa que ela teve foi George Riedler, qual é a probabilidade de ele não ser o pai da Aloys? Então este foi o vídeo, fontes bibliográficas estão todas na descrição, espero que tenham gostado e até uma próxima.